Estão vendo a tela agora? Não. Não. Tá, eu não compartilhei. Então Ainda não. Tá, eu estou abrindo aqui a prova para poder compartilhar. Vamos. Tá bem. Tá, abriu aqui, visualizar atividade. Tá lento. Tá, abrindo. Ok. Deixa eu botar para compartilhar. Abriu a prova. Agora sim, né? Está compartilhando. Sim. Então vamos lá. Questão número 1 deve ser a mesma. Eu não embaralhei as questões, deve ser igual para todos. Então, número 1. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e no declínio do mundo feudal. O Estado Nacional moderno constituiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social, política e política. Alguém está pedindo para endereçar aqui, ok. Então, continuando, o Estado Nacional moderno consistiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. Assim, o símbolo da formação dos Estados modernos na Europa deu-se, letra B de Brasil, né, o processo de centralização política nas mãos do rei. Isso nós vimos bem claro nas nossas aulas, né, e quando o absolutismo, as monarquias absolutistas começaram a engrenar, foi cedendo espaço, né, o que nós tínhamos anteriormente, que era a questão dos feudos, né, dos senhores e dos vassalos, dos senhores feudais e dos vassalos. Isso deu lugar ao Estado moderno, a configuração semelhante ao que nós conhecemos hoje, mas todo o poder implementado na mão do rei, né, o que obviamente também não deve acontecer. Acabou um resultado ruim. Tanto que o próprio rei na França foi decapitado, né, na Revolução Francesa de 1789. Então, aqui, letra B, processo de centralização política nas mãos do rei. Se alguém tiver pergunta, me interrompa. 2. Considere os trechos abaixo da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 4. Todos são iguais perante a lei. Aqui é inciso 1, tá, pessoal? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nos termos seguintes. Esse aqui é o caput do artigo 5º da Constituição Federal. Aí o inciso 4, que é o que está ali junto, misturado, diz, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O artigo 144, caput, diz, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. As manifestações populares que tomaram as ruas no Brasil em 2013 suscitaram em vários desses episódios a intervenção das forças de segurança pública. Levando-se em conta os trechos mencionados da Constituição, políticas públicas de segurança preconizam, dentre outros aspectos. Então, aqui tem que se considerar a igualdade entre todos, as garantias que o artigo 5º caput dá às pessoas, que é a inviolabilidade dos direitos à liberdade, igualdade, segurança, propriedade, vida.
e o direito de manifestação do pensamento vedado ao anonimato. Bom, isso tudo em choque com a questão da segurança pública e da atuação dos órgãos de segurança nas manifestações de 2013. Então, o que se quer? Levando-se em conta os trechos mencionados da Constituição, políticas públicas de segurança preconizam, dentre outros aspectos. O que a segurança pública deve preconizar hoje? Vamos ver aqui. Inciso 1. Forças de segurança dotadas de espírito agressivo para lidar com as manifestações de rua. É claro que não, né? Nós vivemos um Estado democrático. As pessoas têm direito a se manifestar e somente quando passarem do limite da manifestação e ingressarem, digamos, num ponto de execução de crime, aí nós poderemos ter uma segurança pública agressiva. Então, está errado. 1. 2. Impedir os ajuntamentos populares nas ruas que visem a protestar, reivindicar ou manifestar ideias. Como regra, não se pode impedir ajuntamentos populares. Tem direito, desde que pacificamente, protestar. A gente pode pensar na questão da pandemia agora, mas não é essa aqui a pergunta. Aqui é em termos de normalidade. Então, está errado o 2 também. 3. Garantir a segurança e a integridade física dos manifestantes no exercício de seu direito de reivindicar ou protestar. Correto. O artigo 5º nos dá o direito de protestar, direito de reunião, direito de protestar, direito de manifestar o pensamento. O artigo 5º da Constituição Federal garante. Então, está certo essa 3 aqui, garantir a segurança e a integridade física dos manifestantes no exercício de seu direito de reivindicar ou protestar. 4. Permitir aos manifestantes a prática de todas as ações que desejarem empreender em seus protestos e reivindicações. Permitir aos manifestantes a prática de todas as ações que desejarem. Claro que não, está errado. Eles só podem protestar dentro da lei. No momento que iniciarem a executar crimes, estarão cometendo crimes sujeitos às penalidades que a lei impõe. Então, está errado essa 4. 5. Proteger os patrimônios público e privado de depredações e destruições. Correto. Então, aqui a resposta certa é a letra D de dado. Opções 3 e 5. Alguma pergunta, pessoal, sobre essa questão? Então, vamos adiante. Questão número 3. O sistema de governo está relacionado com a maneira como funciona a relação entre os poderes legislativo e executivo de um país, tendo sido adotado no Brasil o tipo presidencialista. Em relação ao sistema presidencialista, tem-se como pressuposto a ideia de que, letra E de Equador, a chamada dupla função do presidente da República ocorre quando ele exerce as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Como nós temos um sistema presidencialista no Brasil e não um parlamentarista, no Brasil, então, o governo, o presidente da República, ele exerce as funções de chefe de governo, que é gerenciar o país no dia a dia, e chefe de Estado, que é representar o Brasil nas relações internacionais. Ele exerce as duas funções. Onde há o parlamentarismo, a regra é chefe de Estado é o presidente ou o rei, e chefe de governo é o primeiro-ministro e seu gabinete. No caso do Brasil, como é um sistema presidencialista, temos a função do presidente dupla, chefe de Estado e chefe de governo. Alguma questão nessa aí? Alguma dúvida? Questão número 4. De acordo com as pesquisas com os pesquisadores do tema, a origem do Estado tem motivações distintas. Uma delas destaca que o Estado nasceu para regular as relações entre vencedores e vencidos. Então, nós vimos uma dessas teorias, né, dentro dos nossos estudos, inclusive tem um slide, e a letra certa aqui são pelos atos de força. Ou seja, pelos atos de força, há uma necessidade, então,
da invenção da criação do Estado para a segurança das pessoas. Em virtude dessas relações entre vencedores e vencidos, acaba se formatando o Estado de uma maneira ou de outra. Ele serve tanto para se proteger de invasores, quanto para se formatar de acordo com a ideia dos vencedores. Obviamente, essa é uma ideia antiga, quando os Estados praticavam as guerras de agressão, que é aquelas guerras que ingressavam, invadiam os outros demais países. Hoje em dia, isso é muito incomum. Então, hoje em dia, essa teoria seria descartada, mas para a época, realmente alguma situação semelhante existia. Então, letra B de Brasil. Questão número 5. Estado em que há vários governos regionais e um central, no qual ambos têm poderes quanto a questões específicas. Então, a questão é, um estado em que há vários governos regionais e um central, no qual ambos têm poderes quanto a questões específicas. Isso aqui quer dizer, essas questões específicas, a relação da competência. Nossa Constituição Federal prevê competência para a União, competência para os estados, competência para os municípios, e juntamente com os estados do Distrito Federal. Existem competências que são exclusivas de cada ente, do município, do estado, da União. Existem competências residuais, o estado pode legislar sobre o que a União não legislar em município. E existem competências comuns que todos eles podem legislar. Exemplo agora que nós estamos vendo dessas competências comuns é sobre a saúde. A União legisla na questão da pandemia, os estados legislam e o município também. Isso é uma previsão constitucional. Esses poderes encontram-se quase invariavelmente incorporados numa Constituição escrita, que é o nosso caso, que enuncia as questões da alçada dos governos regionais. Então, as questões, quando refere aqui, é as competências, e as da alçada do governo central. E nós ainda teríamos o municipal, bem como os métodos pelos quais devem ser solucionados os conflitos entre os dois, quase sempre processo de revisão judicial. Ambos os níveis de governo possuem, em geral, poderes para tributar e para fazer executar as leis, e ambos são eleitos diretamente pelo povo. Então, aqui é um texto, né, adaptado do Geoffrey, Dicionário de Análise Política. Então, qual é, né, esta forma? Nós teríamos aqui que optar pela resposta, qual seria o nosso sistema, né, de governo, nossa forma de governo. É, letra B, uma federação. Então, não é monarquia, nós não estamos falando aqui de um regime, né, nós estamos falando da forma. A forma é federação. Temos vários governos, no nosso caso municipais, vários governos estaduais e um central, que é a União. Então, resposta certa, B de Brasil. Se não tiverem perguntas, eu vou tocando. 6. A crise internacional do capitalismo. Alguém está pedindo para ingressar. A crise internacional do capitalismo, ainda em curso, provocada pela irresponsabilidade do sistema financeiro norte-americano, submergiu a economia internacional e, como desastre, representa o segundo grande marco da vitória histórica dos sistemas de interesse. O nome está dizendo tudo, né? Sistemas de interesse. Quando houve essa grande crise, acho que foi até 2010, eu acho que foi, se não estou equivocado, 2009, por aí, em que empresas como a GM e muitos bancos faliram nos Estados Unidos, e o governo teve que dar aporte financeiro para mantê-las, para manter empregos, né? Por uma questão, então, dos sistemas, né, de interesse. Obviamente, esse interesse, né, em especular, e acabaram quebrando. O primeiro, a queda do Muro de Berlim, ruiu como
monumento às avessas, celebrando o fracasso da ousada tentativa de construir uma sociedade assentada sobre a solidariedade. Sem inovações institucionais, a futura nova sociedade serviu-se do abastardamento das instituições políticas predominantes nas democracias capitalistas, partidos e eleições, para, ao final, desvirtuar-se economicamente na contrafação do mercado negro e politicamente centralizado e corrupção, na centralização e corrupção burocráticas. Então, isso quer dizer, né, a questão do socialismo, né, que existia na Alemanha, que era para ter uma ideia de igualdade, acabou na centralização muito forte da economia, meios de produção na mão do Estado, e na corrupção dos poucos líderes. Antes da sequela da crise mundial de 1929, a Grande Depressão, também originada nos Estados Unidos, deu-se início de políticas sociais mais sistemáticas e consistentes lá na Europa. O desastre iniciado em 2007, que é o que eu falei lá dos Estados Unidos, da GM e dos bancos, ao contrário, ocasionou o desmanche mundial da rede de proteção construída no último meio século. O medo do socialismo havia desaparecido. O socialismo não se manteve como opção realista ao capitalismo contemporâneo. E o mundo presencia, pela primeira vez a sério, um capitalismo sem competidores. Texto, então, aqui do Guilherme dos Santos, A Democracia Impedida. Esta passagem demonstra que, após a grande crise de 1929, surgiu nos Estados Unidos políticas que são consideradas de bem-estar social, Estado Social Democrata ou Welfare State, né? Esta segunda crise de 2007, também nos Estados Unidos, provocou, segundo o texto, um desmonte do Estado de bem-estar social. Consultando os textos utilizados na aula, explique o motivo pelo qual surge o Estado de bem-estar social. Bom, então nós tivemos aqui duas crises, né, de 29, Grande Depressão nos Estados Unidos, e de 2007 também nos Estados Unidos. E a pergunta é sobre o Estado de bem-estar social, em que todos vocês responderam corretamente, ou pelo menos a maioria. Falaram aí da questão do liberalismo, do John Locke, né, que ele acabou gerando um empobrecimento das pessoas, da Revolução Industrial, e acabaram falando também que o governo do executivo, o executivo tem uma preponderância sobre os demais poderes para poder prover e levar mais celeremente estes direitos, né, essas políticas sociais às pessoas. Então, todos conseguiram, de uma maneira ou de outra, responder essa questão. Certo? Alguma pergunta sobre ela? Então, vamos adiante. O atributo número 7. O atributo do Estado, que se refere à presença de um grau de consenso, em parte relevante da população, capaz de garantir a obediência integradora, sem que seja necessário o uso da força, a não ser em casos específicos, é a legitimidade. A República B das Bananas elege democraticamente um presidente, o qual, logo após o legítimo ingresso no cargo, passa a exercer atividades antidemocráticas. Um desrespeito à ordem constitucional. Responda e explique se a população estaria obrigada a cumprir normas impostas pelo presidente com caráter antidemocrático e contrários à Constituição. Construa sua resposta com base na legitimação do poder. Bom, aqui tem diversas possibilidades de resposta, né? A primeira delas é sobre a legitimidade, né, do poder. A maioria das pessoas obedece à lei porque entende legítimo o poder de criação da lei. Então, a maioria das pessoas obedece sem o uso da força. Então, porque entende que é um ato legítimo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui do nosso exercício traz a questão da eleição. Então, esse político ele foi eleito democraticamente, bem ou mal, gostemos ou não gostemos, os eleitores dessa república, lá, B, ele se elegeu legitimamente, tem o direito de exercer as funções e governar para todos os cidadãos.
E um terceiro ponto, aí são os atos inconstitucionais praticados por ele. Bom, se o ato é inconstitucional, se contraria à Constituição, obviamente a população não tem o dever de seguir. Seja ou não necessário com o ingresso de ações judiciais, a resposta é que não tem o dever, não. Se é inconstitucional, é ilegal. Nós só temos que cumprir aquilo que a lei legal nos obriga. Então, talvez deva haver alguma ação judicial, talvez deva haver alguma ação do Congresso, mas no final das contas a população não está obrigada a cumprir aquilo que diz respeito à Constituição. Então, a maioria de vocês também acertou. Número 8. A respeito dos elementos do Estado, assinale a opção correta. Letra A, que é a correta, são elementos, então, né? Povo, território, população e governo soberano são elementos indissociáveis do Estado. Como eu disse para vocês na aula que nós estudamos sobre isso, alguns não elencam o governo, só povo, território e população. E alguns elencam o governo. Então, tendo governo ou não tendo governo, pode estar certa a resposta. Mas tem que ter necessariamente povo, território e população. E nesse caso aqui, tanto quanto eu passei para vocês, tem governo. Número 9. Acerca da finalidade do Estado, o organismo estatal que busca fortalecer ilimitadamente o Estado, propondo que o homem pertence ao Estado, de corpo e alma, busca uma economia estatizada, em que o Estado se apodera dos meios de produção, e no campo jurídico, a liberdade cede espaço à igualdade. Com base nessas premissas do Estado intervencionista, finalidades do Estado, descreva fundamentadamente quais as ideologias seriam mais próximas dentre a democracia, fascismo, nazismo e socialismo. A resposta mais comum foi o socialismo, está correto, né? Estado intervencionista, as pessoas não têm liberdade, né? Se busca uma igualdade muito forte, a economia centralizada, mas também é possível, também tem dentro dessas ideias que eu lancei aqui, também tem aspectos do fascismo e do nazismo, né? Talvez não tanto no campo econômico, mas no Estado nacional, fortalecer o Estado, que a pessoa tem sentimento de pertencimento ao Estado, o Estado é superior à pessoa, né? E também cede ao espaço, né, uma certa igualdade. Então, os três seriam corretos. Os três seriam os corretos: fascismo, nazismo e socialismo, menos a democracia. Número 10. Aristóteles, um dos maiores filósofos da humanidade, viveu na Grécia antes de Cristo. Ele considerava o ser humano como um ser político, zoom político. Explique por que ele considerava necessária a existência do Estado. Bom, vocês deram ali diversas respostas, todas mais ou menos corretas, de um ponto de vista. No nosso texto aqui tem uma passagem, né, que diz o que ele pensava, o texto que eu passei para vocês. Então, este filósofo era menos idealista e mais realista. Alguns chamam ele de racionalista. Defende a família, a propriedade privada e o homem como um ser político e social. E o Estado necessário em face da própria natureza humana para a segurança da sociedade e o bem-estar coletivo. Em sua obra política, defendia que o supremo poder cabia ao povo, estabelecendo que as manifestações populares devem ser observadas do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Bom, o que tem que ficar presente aqui, nesta ideia do Aristóteles, é que nós temos um filósofo racionalista, pode deixar, nós temos um filósofo racionalista que entende a necessidade do Estado, né? Mas quando ele fala que o poder é do povo, entendam que a democracia existente na Grécia é o berço da democracia, mas era democracia para algumas pessoas, para as pessoas livres.
estavam excluídos do direito de ir para a ágora, que é a praça, para votar, para debater naquela época, e por isso democracia, debater na ágora, escravos, mulheres, né? Então, eram poucas pessoas, na realidade, que tinham esse direito. Mas, de qualquer maneira, para a época, foi considerado o berço da democracia. Certo, pessoal? Tudo tranquilo aí na correção? Alguma pergunta? Bem, então dizer para vocês que essa parte do conteúdo que nós passamos, ela são apenas conceitos, nós não temos como trabalhar com profundidade. Então, aqueles que se interessarem podem buscar um pouco mais. Eu já indiquei para vocês um ótimo livro, é muito bom, são 2 tomos, tomo 1, tomo 2, que é A História do Pensamento Político. Ele tem na biblioteca da Ubra, vocês conseguem pegar lá, do Jean-Jacques Chevalier, A História do Pensamento Político. É muito interessante esse livro, ele faz uma análise, ainda que não profunda, mas ele traz uma ideia de toda a história do mundo, dessas questões que nós acabamos trabalhando de alguma maneira ou de outra. Então é bem interessante, quem tiver tempo, vocês ainda estão no início do curso, ir lá na biblioteca, pegar essa obra e realizar a leitura. Ok? Podemos dar continuidade? Aí eu vou apresentar um slide aqui. Estão ouvindo bem, pessoal? Sim. Sim. Tá bem, então vamos lá. Está compartilhando, né, o slide? Sim. Sim. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho mais de aula. A previsão era feedback da prova. Nós vamos ver como a prova é tranquila, né, é rápida a correção. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a tripartição dos poderes. A gente sabe que nós vivemos num Estado, atualmente, que tem 3 poderes. A maioria absoluta dos Estados democráticos tem 3 poderes. Professor, Oi, pode falar. na AP2 cai os conteúdos da AP1 também ou só cai de novo na avaliação semestral? Só na avaliação semestral. Tá bom. Obrigado. Então, nós vivemos num Estado que tem... A maioria dos Estados democráticos são assim, tem 3 poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Para que existe essa tripartição dos poderes? Isso é algo que vem sendo gestado há muito, muito tempo e ele tomou forma no século XVIII, né? Nós vamos ver isso em seguida, mais ou menos como nós conhecemos hoje. E para que serve isso? Bom, isso é um mecanismo de freios e contrapesos, ou seja, para não deixar o poder todo na mão de um representante, só na mão do presidente, só na mão do judiciário, só na mão do legislativo, se criou a ideia de 3 poderes. Então, um poder tem função, outro poder tem outra função e outro poder tem outras atribuições. Cada um deve fazer as suas atribuições e um fiscaliza o outro. Essa é a ideia, então, é para conter o superpoder. Por isso que há essa divisão. Imagine ficar todo o poder na mão de um só, do presidente da República, como era na época do rei, ou na mão do judiciário, ou na mão do legislativo. E, obviamente, quem tem poder tende ao arbítrio. Podem ter certeza disso. Quem tem poder tende ao arbítrio. Então, tem que haver fiscalização. E aqui a ideia dos 3 poderes é justamente essa, para um conter o outro, um mecanismo de freios e contrapesos. Existe um balanceamento entre os 3 poderes, né? Cada um tem suas atribuições equilibradas, mas um freia o outro, freio e contrapesos. Então, a tripartição, né, dos poderes funciona como limitação do poder. Deixa eu botar aqui a minha mesa para poder rabiscar para vocês alguma coisa.
Então, funciona, como eu disse para vocês, como limitação do poder. Essa é a ideia da existência de três poderes. Então, já vem alguma coisa lá do Aristóteles, que viveu em 384 a 322 a.C., que ele entendia que deveria haver uma limitação do poder do Estado, e ele dividia os poderes, né, em três: deliberação de assuntos políticos, funções públicas e poder judiciário. Então, era uma ideia também para limitar o poder do Estado. Depois, em 1632 a 1704, viveu John Locke, né? Ele pregava, então, a separação dos poderes entre executivo e legislativo. Aqui nós já não tínhamos a figura do judiciário. E ele entendia que a prevalência deveria ser, ele não deveria ter uma superioridade, ao poder legislativo, porque este era escolhido pelo povo. John Locke viveu na época dos reis, do absolutismo, então não tinha eleição para presidente. Né? Ele preveu, então, ele entendia que o legislativo tinha que ser aquele poder com prevalência sobre o executivo, porque era o povo que escolhia o legislativo. E se num Estado quem deve governar é o povo, então quem é eleito deve ser o poder com maior preponderância. Mas a ideia dele de Estado era apenas proteger a propriedade e segurança às pessoas. O John Locke, como nós já vimos, era um liberal. O Estado só tinha a finalidade de proteção da propriedade privada e da segurança dos cidadãos. Aí vem e surge o grande sistematizador dos três poderes como fator de limitação de poder, Montesquieu, 1689 a 1785, é o período em que ele viveu. Ele escreveu uma obra muito difícil de ler, por sinal, tem essa obra, chamada O Espírito das Leis. Ela é uma obra bem complicada pelo vocabulário que ele usa da época, mas é complicada, mais que o normal, digamos assim, e ela é bem extensa também. Difícil a leitura dessa obra, O Espírito das Leis. Mas, enfim, existe. Ele dividiu o Estado, então, em executivo, legislativo e um poder para julgar, que hoje nós chamamos de judiciário. Também entendia que a preponderância deveria ser ao poder legislativo, né, em mesma situação, em virtude da questão da eleição. Então, no sentido atual, o que significa tripartição dos poderes? Significa equilíbrio, como eu já falei há pouco. Check and balance, ou seja, freios e contrapesos. Né? Freios e contrapesos. Um freia o outro. Um é balanceia o outro. Né? Há uma interdependência entre os poderes. Eles são autônomos, mas eles têm uma interdependência. Eles têm que trabalhar com harmonia. Né? E esses três poderes, eles possuem funções típicas e atípicas. É o que nós veremos logo. Então, por exemplo, no Brasil, o executivo pode legislar, o legislativo pode julgar e o judiciário pode legislar. Vou explicar isso aqui para vocês. Ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Aqui tem. Depois a gente vai entrar aqui e eu explico melhor. Então, quando eu falo que no Brasil o executivo pode legislar, o legislativo pode julgar e o judiciário pode legislar, são as chamadas funções atípicas. Vamos voltar aqui. Executivo. Vou fazer diferente. É mais fácil para você. Judiciário. Qual é a função do judiciário? Me digam aí. Qual é a função do judiciário? É julgar conforme o ordenamento jurídico. Ok. Do legislativo?
Criar as leis? Criar leis. E do executivo? Administrar, digamos assim. Gerir o país. Executando, seguindo as leis. Essas são as chamadas funções típicas. Ninguém está pedindo para ingressar, então vamos lá. Tá ok. Bom, perdemos o que tínhamos feito ali, mas vamos voltar, não tem problema. Essas são as funções típicas dos poderes. Então, vamos aqui. Judiciário, legislativo, executivo. Aí vocês me disseram julgar, criar leis e gerir o país, executando, cumprindo a lei, através das leis. Estas são as funções típicas de cada um dos poderes. Mas nós temos as chamadas funções atípicas. Então, aqui, por exemplo, o executivo pode legislar. Artigo 62 da Constituição Federal. O que é o 62? Alguém aí abra a Constituição para mim, por favor. São as medidas provisórias, mas alguém leia para nós aí. Vou esperar um minutinho que vocês devem estar abrindo aí a Constituição. Ou ninguém tem Constituição aí? Eu vou abrir no Google, professor. Tá, então pode abrir o artigo 62. Posso ler, professor? Pode ler, por favor. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Obrigado. Agora, onde é que eu estou aqui? Artigo 52, caput, inciso 1 e inciso 2. Só um pouquinho. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, o Exército e a Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexo com aqueles. Ok. E agora, o 96, inciso 1, a linha A. 96, inciso 1, a linha A. Artigo 96. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais: a. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e de garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos judiciais e administrativos. Obrigado. Então, aqui, ó, a tabelinha ficou montada. Ó. Os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Cada um tem a sua função que nós todos conhecemos. Judiciário julgar, legislativo criar leis, o executivo gerir o país, né, através dessas leis que foram criadas e das ordens judiciais também.
As funções atípicas, então, o judiciário pode legislar quando cria o seu regimento interno, isso é uma lei. Ainda podemos dizer, o judiciário pode gerir por atos que seria, em regra do executivo, seus serviços de expediente, fazer licitações para comprar material de expediente, abrir concurso público, prover cargos públicos, como regra, isso é uma gestão do executivo, não é julgamento abrir um concurso público, mas é uma função atípica de gestão do próprio Poder Judiciário. O Legislativo, né, julgar, então a função de julgar o presidente e o ministro, o vice-presidente nos crimes de responsabilidade. Então, eles criam leis, mas atipicamente eles julgam. Da mesma forma que eu falei do Judiciário, eles podem também realizar atos de gestão, né, nas suas secretarias. Abrir concurso, comprar material de expediente, fazer licitação, que não é a finalidade do Legislativo. Então, é uma função atípica. E o Executivo, além da sua função típica de gestão, ele pode criar leis, né, ou pelo menos atos normativos, né, a medida provisória é o principal delas, que tem força de lei e depois deverá ser convalidada pelo Congresso Nacional. Então, essas são as funções típicas e atípicas dos poderes. Uma outra teoria que se fala é que o poder político, na realidade, é um poder, é um só. O poder é o Estado. O poder, quem tem é o Estado. É indivisível. Então, essas três divisões que nós acabamos de ver seriam três funções de um poder só. O poder é um e é do Estado. E se divide em três funções. Mas nós chamamos comumente de três poderes. Em virtude do voto universal, com a eleição de diversos grupos sociais que se digladiam para sobrepor seus interesses nas leis, ao contrário do que ocorria no passado, inter em que somente as classes nobres legislavam, o processo legislativo fica lento e, por necessidade de atender os interesses sociais da população, a partir do final do século XIX, o legislativo acaba, por necessidade, a delegação de funções ao executivo. Isso nós já vimos e tinha na prova, inclusive, estado de bem-estar social. O que quer dizer aqui? Atualmente, como os poderes legislativos, que são aqueles poderes que discutem, deliberam, chegam à conclusão para a criação de leis, eles são compostos por diversos segmentos sociais. Vamos lá, funcionários públicos, então tem representação no Congresso, funcionários públicos, de banqueiros, religiosos, que mais? Movimentos sociais, como sem terras, todos estão representados no Congresso. Em virtude disso, então, sendo excluído o que existia no passado, que somente as classes nobres eram os legisladores, temos todas estas representações, os debates podem se tornar longos, né? Bom, a proposta tal beneficia funcionários públicos. Mas e os movimentos sociais? A proposta tal beneficia os religiosos. Mas e os banqueiros? Não concordam. Então, isso gera muito debate. E uma lei pode demorar certo tempo para ser aprovada, se aprovada. Então, por isso, nós temos a delegação ao Poder Executivo, porque precisa, algumas vezes, de urgência para tocar o país, e isso se dá pelas medidas provisórias, que é o que nós acabamos de ver. É uma ordem legal, é um diploma legal, com força de lei, emitida pelo presidente da República, em caso de necessidade de relevância e urgência. Então, caso de necessidade e urgência. O presidente pode emitir essas medidas provisórias. Depois deve submetê-las, então, ao parlamento. Bom, nós já vimos, então, que a finalidade da separação dos poderes é equilibrar
os poderes, não haver um superpoder, que isso seria muito prejudicial para as pessoas. Então, a ideia de 3 poderes é limitar o poder e preservar a liberdade individual. Se o poder estiver na mão de um indivíduo, de um dos poderes, as nossas liberdades estarão correndo risco. É o que se diz que ocorre na Venezuela, que o executivo, com o apoio das Forças Armadas, determina e impõe as restrições que bem entende, e as cortes judiciais não têm poder para contrariá-lo, porque se o fizerem, tem juiz que foi preso a mando do executivo por não julgar em favor do executivo. Então, na realidade, as cortes que nós temos hoje na Venezuela são cooptadas e sempre julgam a favor do executivo, senão são destituídos e presos. Então, esse é o motivo da divisão dos poderes, esse é o motivo de nós termos que ter 3 poderes e não deixar todo na mão de um só. Combater a concentração de poder, que é uma tendência, né? Quem tem poder é concentrar na mão o poder. Os 3 poderes ou 3 funções devem ter o espírito de colaboração, né? Às vezes, no Brasil, a coisa está meio complicada, né? Às vezes, nós vemos que os 3 poderes, os chefes dos 3 poderes, o ministro do STF, o Fux, o presidente da República, o Bolsonaro, e os presidentes lá das casas legislativas, se reúnem, né, para tentar apaziguar um pouco a situação. Eventualmente, ocorrem essas leis, essas reuniões. Tomada de decisões, às vezes, deve ser em consenso. Obviamente, não estou dizendo que é sempre, porque cada um tem a sua função. Mas no momento em que atingir a sociedade, é de bom arbítrio que eles entrem em consenso para tomar certas decisões. Certas decisões, porque o Poder Judiciário tem que julgar, lembrem disso, ele não pode tomar decisões em consenso sempre, só quando for algo assim administrativo que não vira lei. São mecanismos de controle entre si, portanto. Aqui eu tenho uma decisão do ministro Celso de Mello, de 1999, né? Ele era ministro do STF. A essência do postulado da divisão funcional do poder, então dos 3 poderes, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho do Estado, então, um controla o outro para não ter excesso. Representa o princípio conservador das liberdades do cidadão. Se um só poder concentrar todo o poder na sua mão, os cidadãos estarão com sérios problemas, porque não terão outro poder para conter o arbítrio deste único poder, pessoal. Essa é a ideia. Então, conservar as liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Em princípio, tem assento no artigo 2º da Carta Política, né, Constituição Federal, não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários por parte de qualquer agente do poder público ou de qualquer instituição estatal. Então, um poder controla o outro, para não ter superpoder e abusar e ser arbitrário e retirar direitos e liberdades do cidadão. O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do Estado, de ordem a neutralizar, no plano jurídico, político, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos poderes sobre os demais. Então, não é possível, está aqui uma decisão do ministro Celso de Mello, deixando bem claro que nós acabamos de estudar, que cada poder tem sua função, cada poder tem um limite de atuação e o outro poder fiscaliza. Um fiscaliza o outro. Bom, alguns mecanismos de controle também estão nas mãos tanto do parlamento até das pessoas. O primeiro deles, o artigo 5º, inciso 35, fala do direito de ação.
Ou seja, o Poder Judiciário pode rever atos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem alguns poderes mais do que o normal para um parlamentar. Mas existe a cláusula de reserva de jurisdição que somente alguns atos, como busca e apreensão dentro de uma casa, somente o Poder Judiciário tem esta possibilidade. Então, não pode a CPI, teremos agora a CPI da Covid, creio eu, um deputado determinar, os deputados da CPI, determinar a invasão de qualquer casa em busca de documentos. Isso somente o Poder Judiciário pode realizar. Então, é um mecanismo de controle, de freio e contrapeso. Tira um pouco desse poder da CPI com o pedido de avaliação pelo juiz desta medida de busca e apreensão. O artigo 52, inciso 1, os crimes de responsabilidade do presidente e do vice são julgados, então, pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, julgado, na realidade, como já vimos. A primeira parte é a admissibilidade do processo, é da Câmara dos Deputados, e o julgamento é do Senado Federal, com a... Tem alguém pedindo para entrar aqui, só um pouquinho. Voltamos lá, então. Então, aqui, o presidente da República e o vice, nos crimes de responsabilidade, não são julgados pelo Poder Judiciário. São julgados pelo Senado Federal. A Câmara dos Deputados dá um parecer de admissibilidade para prosseguir no julgamento. Então, feito esse parecer sendo favorável, o presidente é afastado até por 180 dias, e o Senado Federal, sob a presidência do presidente do STF, julga o processo e pode declarar o impeachment do presidente, como ocorreu com dois dos nossos presidentes, o Collor de Mello e a Dilma Rousseff. O artigo 62 também é uma forma, né, de freios e contrapesos. Quando há uma necessidade de urgência e relevância, o presidente edita as medidas provisórias que têm força de lei, funciona como uma lei. Mas depois elas podem ser rejeitadas pelo Congresso Nacional. Então, uma forma de um poder controlar e ser controlado pelo outro. Funções típicas e atípicas a gente já acabou falando, eu acho que não tem mais necessidade de falar. Alguém ficou com dúvidas sobre as funções típicas e atípicas? Quer que eu fale novamente? A gente pode continuar aqui. Quanto tempo fica em vigor uma medida provisória? Até 60 dias. Depois ela deve ser apreciada pelo Congresso Nacional. Sobre funções típicas e atípicas, nada, pessoal? Bom. Então, ok. Podem dar uma lida na lâmina. Vamos abrir aqui a Constituição Federal e vamos dar uma olhadinha nessa situação da medida provisória. Como a pergunta do colega, é interessante todos já irem conhecendo. Artigo 62. Aqui. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-los de imediato ao Congresso Nacional. É vedada, parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Inciso 1, relativo à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. A linha B, direito penal e processo civil. A linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais. Essas matérias aqui, incluindo direito penal, não podem ser objeto
de medida provisória. Vamos ver aqui. A medida provisória que implica instituição de majoração de impostos, exceto os previstos e tal, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte. Parágrafo terceiro, que é a tua pergunta. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Então, na realidade, ela pode ir até 120 dias, né? 60, prorrogável mais uma vez, por igual período. Porém, se não for aprovada pelo Congresso Nacional nesse prazo, ou se rejeitar, né, nesse prazo, o Congresso Nacional deve editar uma resolução dizendo o que tem validade e o que não tem validade desta medida provisória, porque ela pode gerar direitos às pessoas. Esse é um problema, né? Emite uma medida provisória, pode gerar direitos às pessoas, e aí elas acabam com a medida provisória sendo rejeitada, por exemplo. Então, o Congresso Nacional emite uma resolução dizendo o que tem validade e o que não tem. Certo, pessoal? Então, para a gente encerrar a aula, mais 10 minutinhos, eu quero que vocês participem agora, né, que é uma questão de reflexão, de pensar, né? Vocês não viram a situação que houve há poucos dias, agora antes do final de semana, de uma pessoa num caminhão que estilhaçou diversas vidraças em três? Vocês viram isso? Ninguém viu? Não vi. Ninguém viu, pessoal? Também não vi. Não vi. Então, a situação é assim, ó. O indivíduo dirigindo um caminhão, passou por, acho que são 3 cidades, e disparava com uma pistola de pressão nas vidraças das lojas, nos muros de vidros das casas, e acho que foi mais de 100 ocorrências, se eu não estou enganado, desse tipo. O prejuízo só em Porto Alegre estaria estimado hoje em 100 mil reais. Aí, investigando daqui e dali, descobriram que este sujeito é um rapaz e o pai dele é uma pessoa, creio que de não muitas posses, que só tem um único caminhão, que é a sobrevivência da família. Eles fazem transportes diariamente, né, entregas de transportes de bens, objetos, enfim, do caminhãozinho baú. É o meio de sobrevivência da família. Quem estava dirigindo era o filho, que era o motorista normal, o filho e um motorista. Normalmente eram os dois que saíam, porque o pai até estava com um problema de saúde. Bom, o pai é um religioso, frequentava a igreja toda semana, o filho antes da pandemia também. E ele agora, o pai está apavorado, pediu perdão às famílias, né, às pessoas que foram alvo desse prejuízo. Mas a reflexão que eu trago para vocês é a seguinte: enquanto o colírio, e não estou falando exatamente do caso desse pai, né, mas enquanto a pimenta não pega nos olhos a gente, né, é fácil de falar. Então nós temos um ditado no Brasil que bandido bom é bandido morto. Bem, uma reflexão assim para vocês pensarem para nós encerrarmos a aula. Então todo mundo, pelo senso comum, acredita que se matar bandidos resolve o problema da criminalidade, né? O que não é verdadeiro. Mas as pessoas acham e torcem por isso. Aí imaginem agora esta situação. Esse rapaz é um criminoso. Ele não é um indivíduo que tenha uma alta periculosidade, mas ele é um criminoso. Cometeu crime de dano qualificado. Vai ter que responder por isso. Então, a reflexão que eu trago, e vocês podem falar, é muito fácil julgar os outros, né, ter este jargão de bandido bom, bandido morto, sem pensar que amanhã pode ser
na nossa família, né? Que amanhã pode nos atingir, que eu posso brigar com alguém amanhã e matar alguém, né? Então, será que esse pai, e não estou dizendo que ele falou um dia isso, mas digamos que ele tenha falado que a maioria da população fala. E agora, será que ele falaria isso? Né? O nosso presidente da República, ele fala isso toda hora. O filho dele é investigado. Digamos que ele seja condenado. Hoje ele não é condenado, ele é inocente, mas digamos que seja. Será que o presidente vai falar isso também? Né? Então, é essa a ideia, né, que eu trago assim, para vocês ver o que vocês pensam, vocês refletirem sobre isso. Está aberta a palavra para vocês. Vamos lá, vamos falar que você não pode ter medo. Temos que ultrapassar o senso comum. E o medo também. O que vocês pensam disso? Concordam, não concordam com essa ideia? Né? E agora, pode ou não? O que ele vai pensar, se é o caso, né? Não estou dizendo que seja. Quem é voluntário aí, senão eu vou ter que chamar alguém. Já que é sempre eu, né, que falo. Então, isso aí. Lá vou eu. Professora, assim, eu sou uma grande defensora dos direitos humanos, né? Então, obviamente, eu não concordo com bandido bom é bandido morto. Não acredito que funcione. E realmente, essa questão de pensar na família também é bem importante, porque às vezes a gente não sabe a realidade do outro, a vivência, o que acontece de fato. Inclusive, eu tenho parentes meus que já foram presos, entendeu? E não acredito que eles mereçam esse tipo de punição, entendeu? E não funciona. Sei lá, não sei mais o que dizer. Tá bom, é isso aí. Tem que só vencer a barreira e falar. Quem mais? Obviamente, quem usa essa terminologia de bandido bom e bandido morto é pessoas que se fundamentam no senso comum. Que não existe nenhum dado científico que comprove isso. Eu defendo que os cidadãos devem responder por seus atos, mas dentro do ordenamento jurídico, não dessa forma extremista. Tá, ok. Valeu. Alguém mais, pessoal? Ô, professor, não lembrei de uma questão. O mais engraçado é que muita gente que defende essa questão do bandido bom e bandido morto, geralmente é o mesmo tipo de pessoa que defende que entra com a questão da família tradicional brasileira, etc. E geralmente quem defende essa questão são pessoas que usam da religião para manifestar as suas opiniões, tá? E o engraçado é que a religião não prega isso, entendeu? Então, tipo, é muita hipocrisia das pessoas. Eu, às vezes, até me pego, assim, tipo, pensando, me questionando, às vezes eu não entendo. Eu converso com as pessoas, dialogo sobre isso e eu não entendo. E elas têm mente fechada, não adianta. É isso, Ana. Está circulando uma notícia que eu não quis nem ler, mas está circulando nos sites oficiais, é porque é verdade. Um pastor teria dito que seria bom que eu não lembro o nome do ator que está muito mal com a Covid. Paulo Gustavo, eu vi isso, foi horrível. Então, é a religião, né? Não é a religião, na verdade, são pessoas que usam a religião, né, em benefício próprio e para espraiar as suas crenças e não da religião, as suas crenças. E muitas pessoas compram essa ideia, né, infelizmente. Né? E eu trouxe, com base nisso que tu falou, Ana, por isso que eu trouxe esse exemplo. Eu não sei se esse cidadão, pai desse rapaz, um dia falou isso, mas é possível que tenha falado. Ele frequenta muito a igreja e é um cidadão, até onde eu consegui ler, né, do comum, com a maioria da nossa população, assim, sem muito estudo. Então, provavelmente, ele defende essa ideia do Estado penal forte, policial. E agora, está o filho dele com problema.
Então, eu trouxe justamente pelo que tu falou, para nós pensarmos, refletirmos que quem defende essa ideia um dia pode estar na frente de um familiar. Né? E aí, será que vai continuar pensando a mesma coisa? Tamara, queria falar, Tamara? Não, eu ia falar o nome do ator, só que daí a Tá. ela falou. Uhum. É uma situação assim que não dá nem para comentar, né? Um sujeito religioso, bom, ninguém poderia falar, um religioso falar uma coisa dessa em nome de uma moral de casal, homem e mulher, né? Fim da picada, mas enfim. Mais alguém? Professor, eu acredito que, assim como na religião tem gente que fala esse jargão também fora da religião. Sim, Né? com certeza. Eu acho que às vezes a gente fala assim, o religioso ele fala, não, a pessoa fala, né? Pode ser dentro da Ô, igreja. Elisandra, essa não é a questão da pessoa, mas sim, tipo, da hipocrisia do religioso perante ao que tem na Bíblia e o que é ensinado, entendeu? Não que as outras pessoas não falem, mas eu acho que tem um impacto maior quando se é pregado uma coisa na religião e as atitudes, na verdade, são outras, totalmente diferentes. Sim, mas isso tem em vários lugares. O que eu estou querendo dizer é que tem algumas áreas de religião que não prega nem direito o que está escrito na Bíblia. Sim, na realidade, como eu disse, Elisângela, o problema, a gente fala religião porque é um segmento, mas o problema são as pessoas, né? Não é a religião Sim. ou isso ou aquilo, né? Então, nós temos no Congresso a bancada religiosa, que é conservadora, nós temos a bancada da bala, nós temos a bancada de outros movimentos, na realidade são esses movimentos. Agora, a doutrina, se fosse bem empregada, é outra situação. Sim, é isso que eu quis dizer. É isso. Mais alguém, pessoal? Bem, o que eu queria com vocês nesse finalzinho hoje era para vocês pensarem, refletirem, nem deixar muito claro, já falei lá no início do semestre, vou deixar muito claro, não precisam concordar comigo. Essas são as minhas ideias, eu vou evoluir estudando. Eu não tinha essas ideias, eu era meio, entre aspas, assim, fechado para ideias novas, e estudando eu fui aprendendo, verificando qual é a condição de homem e mulher, que eu não trato como mulher, eu trato como ser humano, são todos iguais, né? A condição de um mínimo de igualdade entre as pessoas, né? A condição de direitos para todas as pessoas, não para alguns, quebrar privilégios. Então, eu fui evoluindo, né? Para mim, família não interessa se é homem e mulher, se dois homens, se duas mulheres, interessam que estejam bem, tratem bem as outras pessoas e se adotarem, tratem bem as crianças. Eu não quero criança em abrigo. Essas são as minhas ideias. Vocês não precisam pensar como eu. Eu não estou pedindo para ninguém pensar como eu. São as minhas ideias que eu fui formatando ao longo dos meus 50 anos de leituras em todas essas áreas sociais. E cada um tem o seu pensamento, mas eu trouxe esse exemplo para refletir. Quando acontece um caso emblemático, eu acho que é bom para a gente discutir e pensar, né? E esse caso eu consegui ligar, então, ao bandido bom, ao bandido morto, que é algo ineficaz, mas é do senso comum da população, com esse caso que ocorreu desse rapaz, que é um rapaz de família, um rapaz bom, tradicional, e ocorreu esse fato. Pode acontecer com todo mundo, infelizmente, né? Então, foi a ideia de pensar e de refletir. Tá bem, pessoal? Alguma pergunta? Nada, então. Boa noite a todos aí. Eu só queria acrescentar que, para mim, bandido bom não é bandido morto, porque talvez se a gente usasse isso, até teria mais pessoas de bem motivado por vingança se tornando criminosos. Certo. Uhum. Bandido bom é bandido preso. Esse é o jargão. Isso, respondendo pelos seus atos. Isso aí. Certo, pessoal? Então, o nosso espaço de debate é esse, né? Nós temos conteúdos a vencer, estamos vencendo, e o direito, eu entendo que tem que abrir esse espaço para debate. Nós temos que pensar, isso é a palavra-chave, pessoal. Pensar, nós não podemos ser máquinas, seguir o que os outros falam, só ver o que os outros falam.
sempre tem outros lados. A moeda tem dois lados, sempre tem outro lado. Então, o importante é a gente debater. Existem diversas metáforas do macaco que segue sempre fazendo a mesma coisa. Por que ele faz sempre a mesma coisa? Porque ele não pensa, né? Então, nós não podemos ser macacos. O filme do Charles Chaplin, que ele fica lá rodando a chave lá, aí ele sai do expediente dele lá e fica tocando a mão assim como se estivesse na chave. Nós não somos isso. Nós somos seres pensantes e temos que ter as nossas posições, e as nossas posições têm que ter base científica e não senso comum, base científica. Certo? Então, boa noite aí para todos. Obrigado aí pela... eu esqueci de uma coisa, pessoal. Vamos preparando, alguns aqui trabalham comigo aí no grupo de pesquisa, mas sábado que vem tem um evento bem interessante que eu vou passar a divulgar a partir de amanhã vai ser pelo Meet, e eu vou acertar o Meet, que eu acho que está errado, faltou algumas letrinhas, como escrever e publicar artigos. Para que interessaria para vocês isso? Sábado às 5 da tarde, com a professora Angelita Voltmann. Ela é especialista nessa área de pesquisa acadêmica. Interessa por alguns motivos. Para quem nunca vai querer escrever um artigo e publicar, não vai querer ser professor, não vai querer fazer mestrado, doutorado, tudo bem, mas vai precisar para escrever o seu TCC. Então, vai ser uma conversa bem informal, bem interessante, no próximo sábado, às 5 horas, né? E já é uma ideia para os TCCs que vocês terão que fazer daqui a alguns anos. E eu vou passar a divulgar no meu Instagram, no Facebook, do grupo de criminologia, a partir de amanhã, com a retificação do Meet, que está com um errinho. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.